Falar sobre índios. Recentemente, o Amapá exportou fake news sem tamanho para o mundo inteiro. Do Caetano Veloso aos astros de Hollywood, todos eles tascaram a Amazônia sem conhecer a Amazônia. Tem na Amazônia brasileira 306 mil índios habitando, segundo o censo de 2010. O que o senhor pensa sobre o índio da Amazônia e o que é possível fazer para que o índio não vire apenas massa de manobra? Eu conheço muito a nação indígena, não virar o alcoólatra, não ser a mula da droga que atravessa e corta a Amazônia vindo dos grandes cartéis aqui perto. Qual é a sua compreensão sobre índio Amazônia, Amazônia e índio? Depende do estágio de integração que nós encontramos. Então, uma coisa, por exemplo, é uma população recém-encontrada. Hoje você sabe que se essa população for simplesmente tocada, ela pode ter um genocídio, porque o sistema imunológico é diferente. Então depende. Então lá no Ceará, por exemplo, já não tem mais, vamos dizer, um ajuntamento como vocês têm aqui, mas há demandas. Quando você vai estudar essas demandas, elas são muito mais uma demanda por terra, procurando um fast track, né? Um caminho mais rápido para resolver a ancestral questão não resolvida de terra. E eu sou muito simpático a isso, porque acho que terra deve ser uma coisa que deve ser acessível para quem nela deseja trabalhar. Foi o que eu fiz como governador do estado, sem poder desapropriar. Peguei o MST, chamei, disse: olha, a força que vocês tiverem para fazer invasão, vocês vão invadir meu gabinete com cadastro. E assentei não sei quantas mil famílias comprando terra, porque, enfim, um país como esse, francamente, não fazer o que tem que ser feito. Então, esta é a mesma resposta. De novo, quem tem que definir isso é a inteligência da Amazônia. Então, eu, por exemplo, eu conheço os ticunas. Eu conheço os ticunas. Fui lá com eles. Aí eu vi, me aceitaram lá, porque eu trabalhei com eles, negócio de um arranjo produtivo de artesanato, para exportar e peixe. Agregação de valor, fazer farinha de osso, não sei o que, trabalhei com eles lá, esse nível de atividade. E eles me levaram para a aldeia no fundo, o exército, moto, bicicleta, não ia ninguém lá, então eu fui. Aí cheguei lá, eles me permitiram assistir uma cerimônia de acasalamento. Completamente estranha para a minha formação cristã. Completamente estranha. É assim, a menininha, quando menstrua, não importa se é com 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 11 anos, não, ela é posta na cerimônia. Menstruou, entra na cerimônia. E aí os garotos ficam, as madamas, as velhas, as senhoras, numa roda, os garotos noutra roda e as meninas dentro de uma roda, rodando em sentidos opostos. E isso lá não tinha nada de eu assistindo. E as senhoras, as índias velhas, todas completamente fora de si, por alguma coisa que tomaram. Eu não sei o que era. Também não faço juízo moral nenhum, estou descrevendo para você como é chocante para um cara de fora chegar e dizer assim: não, isso aqui tem que ser isto. Para mim, não tem que pegar. E aí quando eu vou lá para o Emílio Gueldi, vou lá para que são os que eu mais conheço, o INPA, e aí chega lá, eles têm um mapeamento. Eles têm um estágio antropológico de evolução, um estágio de coisa. Aí eu trabalhei com o Cintalargo em Rondônia. Aí é muito engraçado. O Márcio Tomás Bastos era ministro da Justiça e mataram 8 pessoas lá. E me disseram que o problema, o Márcio Tomás Bastos, olha, seria um problema grave lá, eu não quero chegar com a Polícia Federal, porque é uma tribo e tal, vai para lá como ministro da Integração Nacional para ver o que está. Eu tá bom, eu vou. Aí desci lá, encontrei os índios todos com F1000, naquela época era F1000, F4000, sei lá o que, os carrão, cinto de fivela de rodeio americano, cowboy, chapelão de cowboy americano e tal. E aí entrei lá no papo com eles, não sei o que, papapá e tal, começamos a conversar e era mesmo problema de contrabando de diamante. Eles fazendo contrabando de diamante dentro deles e chegaram pessoas de fora, brancos, tocadores do Nordeste, e eles mataram os caras. E eu não fui lá fazer juízo moral nenhum, disse: olha, vamos aqui organizar isso, como é que faz, não sei o que e tal. Descobriram que o tal ministro estava lá, eu tinha ido sem avisar ninguém. Descobriram, chegou a Globo. No dia seguinte eles esconderam as caminhonetes e se paramentaram todo. É certo? Não. Quem fala a verdade? Não, então você tem tudo isso.
Você tem tudo isso. Quem fez essa deformação com eles? É claro. Então, eu não tenho essa visão nem sacralizada e nem essa visão pragmática de que índio tenha que ser integrado e não sei o que e tal. Eu acho que depende de cada situação e tal. E em qualquer circunstância, a questão ancestral é terra. A gente vai para a última pergunta aqui da Bianca. Sou a Bianca, prazer. Bianca, prazer. Ciro, conta pra gente, você já foi candidato a presidente em 98, 2002 e agora em 2018, você acha que faltou um pouquinho falar de repente sobre a Amazônia e depois de toda essa situação que a gente está vivendo, para a próxima experiência, o que você está preparando? Conta pra gente. Olha, eu fui o único candidato que visitou todos os estados brasileiros. Todos. Você imagina quantos votos tem no Amapá e compara isso com a região metropolitana de Campinas. Então, essa é uma deformação, inclusive, também do ponto de vista de onde os políticos estão. Mas eu visitei todos os estados, todos. Estive aqui no Amapá, conversamos, vi que a onda bolsonarista estava muito forte. No Acre, os Viana foram varridos de lá, nós apoiamos os Viana. Enfim, estive em Roraima, insultei o Romero Jucá e o Diabo, fiz um serviço todo, conheço as lideranças e tal. Então, para mim, não faltou falar em Amazônia, né? O que aconteceu no Brasil é que o antipetismo, e a gente vê isso depois, era a maior força, a força dominante. E não era uma coisa, vamos dizer, sem razão. Não era uma coisa sem razão. Lula impôs a candidatura do Haddad um aninho depois, que o Haddad perdeu as eleições no primeiro turno, tirando 16% dos votos na reeleição dele do prefeito de São Paulo. E no futuro, como é que vai ser? Depois de toda essa situação, no futuro eu estou com um plano. Eu vou falar muito da Amazônia, porque eu vou falar cada vez com mais profundidade e detalhamento de um projeto nacional de desenvolvimento. E não existe projeto sem uma compreensão estratégica da Amazônia. E eu não vejo isso aqui como um problema, eu vejo isso aqui como uma possibilidade extraordinária de uma outra economia do futuro. Todos os ciclos econômicos da Amazônia fracassaram até hoje. É porque todos tiveram uma característica, extratismo. Ciro, eu vi uma entrevista da BBC. Evidentemente que o ciclo que pode se oferecer aqui é uma nova farmácia, é uma nova química, e aí isso envolve outra atitude, outro acondicionamento, outra estruturação de infraestrutura e de capacitação de recursos humanos. Ciro, eu vi uma entrevista tua no BBC recentemente, como ela bem lembrou, já veio 3 vezes presidenciável e agora a 4ª vez, né? Pretende, é a última vez que vai... Aqui? Não, a última vez que vem para presidente. Pretende vir a última vez ou... O meu plano nessa próxima eleição é tirar mais votos do que o adversário, entendeu? Vamos ver se eu consigo. Eu já tinha largado. Se você ver bem, eu fui candidato lá atrás, né, em 98, e assim, a turma do PT é porque não tem entranha. Mas em 98, eu fui candidato e o Lula nem sequer teve direito a ir ao segundo turno, porque ficou contra o Plano Real, que eu ajudei a fazer. Ele ficou contra o Plano Real, e pronto, a turma paga. Ficou contra o Itamar Franco, nós fizemos o impeachment do Collor juntos. A óbvia consequência do impeachment é a posse do vice, que era o Itamar Franco. O Brasil, no olho do furacão, o Lula ficou contra. Então foi a única eleição que eu não fiquei com eles, foi em 94, 98, 2002. Aí larguei e não fui mais candidato. 2006, 2010, 2014. E vinha ser candidato em 2018, por quê? Porque o país não aguenta mais isso que está acontecendo. Para mim é um sentimento de responsabilidade. Eu vou cumprir minha responsabilidade. Cadê os candidatos? Só quem está andando sou eu. Eu não paro em casa, 12 dias na rua, 13 dias, 14 dias na rua, 3 em casa, porque é um sentimento de responsabilidade. Você imagina, eu podia ficar quieto em casa agora, fazendo o quê? Estou fazendo aqui porque eu acho que é importante. O Valdir lidera esse consórcio. A Amazônia virou um assunto gravíssimo para o bem e para o mal, para o Brasil. E eu preciso me atualizar permanentemente, vir no território, conversar. Você imagina uma crise dessa, o Bolsonaro não veio ao território amazônico. Nenhuma vez. Isso é o simbólico básico. Você pega um helicóptero, desce no território e diz, olha, o senhor deste pedaço sou eu, somos governadores, abre uma discussão, vamos ver o que, é que eu posso fazer, não sei o que. Então, no mínimo, o simbólico estava resolvido. Não pisou aqui até hoje. Ok. Bom, obrigado.